Lembre-se de que a aura do indivíduo afeta e influencia outras pessoas com quem ele entra em contato e é parte importante de sua personalidade. É crucial que o indivíduo desenvolva sua aura com qualidades desejáveis e elimine as indesejáveis. Isso é ainda mais importante pois, conforme a lei de ação e reação, as vibrações áuricas reforçam os estados mentais originais. Desenvolver a aura segundo princípios ocultistas científicos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e construção de caráter. No desenvolvimento da aura, existem duas fases correlacionadas: inundar a aura com vibrações positivas por meio de imagens mentais claras e repetidas de ideias e sentimentos desejáveis, e utilizar imagens mentais das cores correspondentes a essas ideias e sentimentos. A primeira fase é mais familiar, pois muitas escolas ensinam que manter certos pensamentos desenvolve a mente ao longo dessas linhas. Isso é psicologicamente correto, pois as faculdades mentais, como os músculos, se desenvolvem com exercício e uso. Essas escolas também ensinam que os pensamentos do indivíduo afetam outras pessoas e atraem coisas, pessoas e circunstâncias em harmonia com esses pensamentos. Esse ensinamento ocultista é fundamentalmente correto. Todo curador pode aplicar esses métodos para obter resultados melhores. Mantendo certas ideias e sentimentos na mente, o indivíduo pode inundar sua aura com as vibrações e cores correspondentes, carregando-a com energia e poder. Ao fazer isso, ele ganha o benefício da reação sobre sua própria mente e também assegura a vantagem do efeito disso sobre outras pessoas com quem entra em contato. Dessa forma, ele não apenas constrói seu caráter individual em linhas desejáveis, mas ao mesmo tempo desenvolve uma personalidade forte, positiva e atraente que afeta outros com quem ele entra em contato. Não considero necessário detalhar a fase de manter o pensamento, pois o buscador médio já conhece essas regras. Em resumo, cada indivíduo é resultado dos pensamentos e sentimentos que manifesta. A regra é exercer as faculdades que deseja desenvolver e evitar aquelas que quer restringir. Para restringir uma faculdade indesejável, desenvolva seu oposto. Elimine os negativos, desenvolvendo os positivos. A mente cresce a partir dos pensamentos que você escolhe alimentar. Produza o melhor tipo de pensamento e use-o para criar mais do mesmo tipo, fortalecendo a mente. A segunda fase do desenvolvimento da aura provavelmente não é familiar ao buscador médio, pois não é conhecida fora dos círculos ocultistas avançados. A prática é simples e baseia-se na relação entre cor e estados mentais, como mostrado nas cores áuricas astrais. Para praticar inteligentemente o desenvolvimento da aura por meio de inundá-la ou carregá-la com as vibrações das cores psíquicas, é primeiro necessário que o buscador esteja totalmente familiarizado com a escala de cores relacionadas a cada conjunto de estados mentais ou sentimentos emocionais. O buscador deve estudar sobre a relação entre estados mentais e cores áuricas. Ele deve conhecer a correspondência mental das tonalidades de vermelho, amarelo e azul, tão completamente que o pensamento de uma trará a ideia da outra. Ele deve ser capaz de pensar no grupo correspondente de cores, no momento em que pensar em qualquer estado mental particular. Ele deve estar totalmente familiarizado com o efeito físico, mental e espiritual de qualquer uma das cores e, além disso, deve testar-se psiquicamente para os efeitos individuais de certas cores sobre si mesmo. Ele deve entrar neste estudo com interesse e seriedade e, mantendo os olhos e ouvidos abertos, perceberá fatos interessantes sobre o assunto em todos os lados em seu trabalho diário e vida. Ele perceberá muitas provas do princípio e logo acumulará uma série de experiências ilustrando cada cor e seu correspondente estado mental. Ele será ricamente recompensado pelo trabalho desse estudo, que de fato logo se tornará mais como prazer do que trabalho. Tendo dominado esta fase do assunto, o buscador deve se dar uma autoavaliação completa e honesta e uma análise mental. Ele deve escrever um gráfico de seus pontos fortes e fracos,
Deve marcar os traços que devem ser desenvolvidos e aqueles que devem ser restringidos. Deve determinar se precisa de desenvolvimento em linhas físicas, mentais e espirituais e em que grau. Tendo feito esse gráfico de si mesmo, ele deve então aplicar os princípios de carregar a aura com as vibrações de cores indicadas por sua autoavaliação e prescrição. A última etapa é simples. Forme uma imagem mental clara da cor desejada e projete as vibrações na aura pelo esforço da vontade. Querer, no sentido oculto, é um comando, deixando o resto para a mente e a vontade. Tire a dúvida e o medo, e o comando realiza o trabalho. A concentração em objetos da cor desejada, como uma flor vermelha ou uma folha verde, ajuda a formar uma imagem mental clara. Isso, junto com a vontade de que essas vibrações carreguem a aura, trará resultados. Tenha ao redor itens com as cores desejadas, e sua atenção instintivamente absorverá essas impressões. Pratique e viva na presença das cores desejadas para criar esse hábito. Paciência, perseverança e interesse sustentado são a chave do sucesso.